que você, através de uma oração, onde você vai precisar acessar os céus para corrigir seus problemas, a minha preocupação é se hoje você não está criando problemas para ter que ficar fazendo esse tipo de oração o tempo inteiro. Você vai continuar orando, mas 70%, 80% de suas orações serão canalizadas para acionar os céus no que diz respeito ao agradecimento da glória, do poder, certo? Das bênçãos que Ele tem dado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Sou sempre muito aberto quando eu falo, buscando que você, através da palavra, busque entendimento. Eu tenho aprendido que a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito particular com cada um de nós. Muitas vezes o que a Poliana está entendendo ou vai receber da mensagem não é a mesma coisa que o Sidney e não é a mesma coisa que o Robson, ainda que eles ouviram a mesma palavra. A minha grande preocupação, depois que eu me tornei pastor, foi lidar com o bem-estar das pessoas, com a satisfação, com a ascensão, com crescimento, com aquilo que pessoas podem viver através da palavra de Deus. Daí eu comecei a descobrir que cada um de nós teríamos a nossa métrica, a nossa medida, e jamais deveríamos estabelecer uma medida de outra pessoa para estabelecer a nossa. Se usássemos uma medida inferior, achamos que temos coisas demais e que outras pessoas não têm basicamente quase nada ou têm pouquíssima coisa, em relação àquilo que temos. Corremos o risco de abrir mão do que Deus tem para nós, para vivermos uma medida muito inferior ao que Deus tem para nós, e que na verdade não é nem a nossa, é de outras pessoas. Mas nos deparamos com um evangelho que muitas vezes não sabe diferenciar as medidas, e aí eu começo a ter problemas com o carro que eu ando, com a casa que eu moro, com as roupas que eu visto, com os recursos que eu gasto, ainda que o que eu visto, o que eu como, o que eu gasto, onde eu moro, o carro que eu ando, estejam totalmente inseridos dentro da medida econômica que Deus estabeleceu para mim. Mas aí eu me sinto constrangido porque o outro não tem a mesma medida que eu, e eu pego a medida que Deus me deu e me rebaixo para viver a medida do outro. Que se o outro tiver entendimento da medida dele, ele vai ser feliz na medida dele e nós vamos ser infelizes porque rebaixamos a nossa. Em contrapartida, corremos o risco de olhar por uma medida acima e começar a usar uma métrica que não é a nossa, querer andar num carro que não é o nosso, viver uma vida que não é nossa, botar nossos filhos para estudar num colégio que não temos condições de pagar. E aí começamos a ser infelizes, porque começamos a ter coisas que sequer gostamos, mas simplesmente temos. Por quê? Porque estabelecemos uma métrica para cima que não é a nossa. Quando eu olho para tudo isso, o que eu vejo? Um nível alto de insatisfação, e isso me preocupa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que a Bíblia me ensina é achar a medida cuja qual Deus estabeleceu para mim, parar de olhar para cima para querer ir para lugares que muitas vezes não é o meu. Eu não estou dizendo que você não deve almejar a ascensão e o crescimento, mas do mesmo jeito que a medida excessiva para cima é prejudicial, a para baixo também é. Só consegue enxergar isso quem é maduro. Então hoje eu preciso que você entenda qual é a sua motivação quando você vai acessar os céus através da oração. Vamos pegar Jesus como exemplo, não é Ele o nosso espelho? Não somos cristãos porque somos chamados de pequenos cristos, aqueles que imitam a Jesus. Vamos olhar o modelo cujo qual Jesus estabelecia suas orações. Dificilmente você vai ver Jesus fazendo uma coisa, orando por ele. Basicamente, o único momento que você vê Jesus conversando com o Pai a respeito de uma necessidade sua, direta. Ele também tinha contas para pagar, ele também tinha famílias, ele também tinha ministério, ele também tinha uma série de necessidades. Mas quando nós olhamos para Jesus, basicamente o que vemos é um pouco antes da crucificação, ele falando: Pai, se possível for, aparta-te de mim. Primeira pessoa do singular, sou eu. O foco da minha oração agora sou eu. A maioria das outras vezes que você vê Jesus
orando, sempre tinha a ver com outras pessoas. Era sempre algo abrangente, coletivo. Era o povo, era o reino, era a nação, eram os discípulos, era o endemoniado, era o cego, era um morto. Mas sempre sua oração era canalizada para resolver problemas de outras pessoas e não os seus propriamente. Isso em maioria. Nós vemos Jesus orando por ele, por suas necessidades. E por que é que Jesus estabelecia um padrão desse? Por que é que Jesus era alguém que orava mais pelos outros do que por si? Por que é que a história de Jó muda enquanto ele ora por outras pessoas? Por que é que Velho Testamento e Novo Testamento enviam a flecha para o mesmo alvo, oração? Por que é que a Bíblia diz orai sem cessar? Por que é que a Bíblia diz que a oração daqueles que são justificados pode muito em seus efeitos? Então, em momento algum podemos negligenciar o poder da oração. Nós só precisamos entender que quando a oração é feita de forma correta e acompanhada de posturas e posicionamentos, nós vamos continuar orando. Eu não sei se você já prestou atenção, quando Daniel sai da oração para a cova dos leões, ele não infringiu nenhuma regra. Daniel era um cara obediente. Quando o rei da Pérsia disse que não podia orar e assina um decreto, se ele desobedecesse orando, ele mereceria o cárcere, ele mereceria a cova dos leões. Havia justiça. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. O Novo Testamento diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Que se o que você faz para Deus, ou que os homens determinam, façam com que você desobedeça a Deus, você obedece a Deus. E ele estava desobedecendo a Deus quando estava orando. Não, eu acho que você não leu o texto direito. O que foi escrito como decreto é o seguinte: durante tal período, não lembro aqui agora, 30 dias, durante um período, ninguém pode pedir nada a ninguém que não fosse ao rei. O que eles não sabiam, até porque Daniel está inserido numa cultura que não é a sua, é que nem todo aquele que está de joelho dobrado está pedindo. O texto é claro em dizer que o que Daniel fazia eram orações durante aquele período que não podia pedir. Ele fazia orações de ações de graças. Ele não estava desobedecendo nada, ele só mudou o teor da oração. Porque tem gente que diz que todo aquele, ou pensa que todo aquele que está orando de joelho dobrado está pedindo: me dá, me dá, me dá. E aí me vem a pergunta que eu quero ver com vocês. Já já eu entro aqui no profeta Elias. Mas preste atenção. Por que é que pedimos tanto? Por que é que temos tanta necessidade, na verdade? Se é que temos. Que a minha pergunta é o seguinte: quantos aqui não têm uma casa própria? Levante a mão. Pois é, você precisa de uma casa própria, sim ou não? Quem aqui já tem uma casa própria e gostaria de ter uma casa melhor? Levanta a mão. Isso. Você não precisa. Você quer. E não tem problema nenhum. É só você definir o que você quer e o que você precisa. Quantos aqui tem carro? Levanta a mão. Quantos gostariam de trocar para um carro mais novo? Isso. Você não precisa. Você quer. E isso é legal. É só você entender o que é necessidade e o que é. Se você me perguntar hoje: pastor, o que o senhor quer? Eu falo: senta e anota. Porque se eu for falar tudo que eu quero, eu tenho muita coisa. Pastor, o que o senhor precisa? Nada. Se você analisar direitinho, muitas vezes nós estamos em busca daquilo que não é nosso. Nós já somos felizes pra caramba. Nós só estamos meio insatisfeitos porque o outro está numa medida que não é a nossa. Meu irmão, louvado seja Deus pelo que nós temos. Porque Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Às vezes pessoas têm na casa dele coisas que você não tem na sua, mas muitas vezes você tem relacionamento na sua que eles não têm nas dele. É que nós fomos ensinados a olhar apenas para coisas materiais. Então por que é que pedimos tanto? Por necessidade, pode ter certeza que não tem. Ah, pastor, eu vim aqui hoje e não tem nada para comer em casa. Nem precisa orar mais por isso. Procura a gente aqui, um obreiro no final, e a gente vai mandar umas cestas básicas para você comer. Tem gente que manda para cá, para caramba, tá certo? Eu queria que você entendesse que você precisa olhar para suas necessidades de uma forma diferente. Segunda coisa que eu queria que você visse é: por que é que você tem a necessidade que tem? Quem é o grande causador? O que é que vai fazer? E aí eu venho para Elias. Eu admiro ele. Você vai em Israel, você ouve histórias de que as famílias mais ortodoxas mantêm durante as refeições uma cadeira
na mesa, aguardando que um dia Elias venha. Isso faz parte da cultura dos mais ortodoxos lá, de tão respeitado que esse cara é. Você vê que confundiam Jesus, achavam que Jesus era a reencarnação do Elias. Para mim, ele é um dos top do Velho Testamento no que diz respeito à oração, falar com Deus, intimidade. Para mim, só pede para Moisés, que foi o campeão. E, para mim, o Abraão também foi um cara extraordinário. Mas dificilmente você vai ver nessa turma alguém tão voltado para a oração e viver tantas coisas quanto Elias. Eliseu vive momentos, é verdade, dobra os milagres. Mas Elias foi o fundador, né? Ver o cara aumentar a escola de profeta, eu até respeito. Mas ver o cara fundar a escola de profeta, o cara tem mais respeito, certo? Então vamos dar uma olhadinha. Só que Elias arrumou umas problemadas com as coisas que ele fez. Eu só quero mostrar ele porque ele está muito perto da gente. E o que eu quero falar com você hoje é que a maioria dos problemas que você tem foi você que casou, ou você que causou. Não sei porque saiu casou, mas você que é casado entende, tá certo? Vamos lá, bota aí, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Preste atenção o que esse cara está dizendo. Nesse versículo, não há indício nenhum que Deus mandou Elias fazer isso. Nenhum. Elias está dizendo: eu tenho uma comunhão com Deus, e pela comunhão que eu tenho com Ele, não chove nas terras onde Acabe administra, a não ser quando eu falar. Olha só, ele está olhando para o ambiente, está observando que Acabe se tornou um dissimulado, se casou com uma mulher promíscua, um governo que mata profetas, um governo idólatra. Elias tem inúmeros motivos para tomar essa decisão, mas eu não sei onde ele estava antes do versículo 1, mas eu não vejo ele envolvido em problema nenhum. Quando ele resolve dizer contra o rei que não vai chover e os céus se fecham e não chove, primeiro, significa que ele tem comunhão com Deus, sim ou não? Mas Deus mandou ele fazer? Porque quando eu olho o verso seguinte, eu acharia confuso o verso seguinte se Deus tivesse dado a orientação. Verso 2: depois que Elias falou isso, a palavra do Senhor veio a ele. No verso 1 é a palavra dele dizendo. No verso 2, Deus vem conversar com ele. E o que Deus vem dizer para ele? Sai daqui e vai para o leste, esconda-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Em tese o Acabe está te procurando para te matar. Ele foi instruído por seus profetas que enquanto você estiver vivo não chove. Aí eu pergunto a você, quem mandou Elias falar isso? Por causa de uma palavra que ele disse. Deus falou: você falou? Beleza, eu até gostei, mas não fui eu que mandei. Então faz o seguinte, meu irmão, agora responsabilize-se por aquilo que você foge. O senhor não está comigo? Eu estou, mas não mandei. Se eu tivesse mandado você comprar, eu dava a você condições de pagar. Você comprou porque quis, então agora pare de comer na rua. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para pagar esse troço. Mas não, eu enfio os pés pelas mãos e vou para o altar. Senhor, pastor, acho que Deus não está escutando. Escutando ele está. Ele só está querendo saber quem mandou você comprar, quem mandou você fazer, quem mandou você casar. Pastor, ora pelo meu marido, 30 anos, guarda mais uns 20 de força para orar. Mas pastor, é muito difícil. Querido, é difícil para todo mundo, não é só para você. Quanto mais assertivo você se torna através do conhecimento da palavra de Deus, menos sofrimento você tem. O Deus Todo-Poderoso fala para seu servo e manda o servo fugir. Foge para o ribeiro de Querite, porque lá em Querite, certo? Eu vou mandar os corvos te dar comida. Eu vou tentar ajustar a besteira que tu fez. E pior, Acabe era um cara diligente, pega seus soldados e leva para perto de Querite. E Deus diz: olha, Elias não sabe, mas Deus está vendo tudo. Quando Deus está vendo que Acabe está chegando com seus soldados em Querite, Deus aparece para Elias e diz: Elias, sai de Querite e vai para Sarepta, fora dos termos administrativos, atravessa a fronteira, lá Acabe não tem poder, vá para lá porque Acabe já está chegando aqui. O que a Bíblia está dizendo é que Elias está sofrendo consequências, aquilo que a gente chama de castigo. Gente, apague do seu dicionário a palavra castigo. O nome que deram, né, a palavra responsabilização foi castigo. Porque castigo parece que é aquilo que precisaria de misericórdia, que precisaria de perdão. Castigo é aquilo que parece que você tem pouca culpa, que você não tinha muita consciência quanto fez. Castigo é aquilo
que faz com que você não busque uma transformação, nenhuma mudança, porque castigo dá uma conotação de que você está sendo meio que injustiçado. A palavra correta para quem quer mudar de vida é responsabilização, porque o responsável, ele entende que ele não está sob castigo, ele está sobre consequências daquilo que ele fez. Pastor, mas o senhor está falando de oração? Sim, é lógico que eu estou falando de oração, porque hoje o número de orações que são direcionadas para os céus são para corrigir coisas que dava para corrigir, são para suprir necessidades que nós não precisaríamos suprir. Nós deveríamos usar muito mais tempo de oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome, bendizer por tua bondade, misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Um dia o Senhor vai vir me buscar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Quero te agradecer pela minha igreja, pelos meus negócios, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Louvado, entronizado seja o teu nome para sempre. Eu te amo, Senhor, te louvo e te agradeço. Senhor, eu preciso de um emprego, meu filho está bagunçado, estou doente, o dinheiro acabou, olha para isso. Mas sabe o que parece? Que se não tiver problema, não tem oração. Quando nós olhamos para essa estrutura, a primeira coisa que eu quero que você veja é que Elias está trazendo para si um problema, que ele vai ter que gerenciar. Deixar sua cama em sua casa, em Tisbe, para dormir no meio das pedras, no Querite, para fazer a viagem até Sarepta, ter um encontro com aquela mulher que tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, sua comida está regrada. O que Elias está fazendo? Ele esqueceu que ele mora na terra que ele pediu para não chover. Ele esqueceu que se secasse para Acabe, secaria para ele também. Você tem que ter muito cuidado com a sua oração. Senhor, me dá força. Deus, é lógico, toma coisa pesada para carregar. Mas eu pedi força. Você vai para a academia e descobre que você está forte quando o peso que você levanta aumenta. Senhor, me dá sabedoria. Toma problema. Mas eu pedi sabedoria. Mas como é que você vai saber que é sábio? Salomão pediu o quê? Sabedor? O que chegou lá? 2 mulheres para resolver um problema. Cuidado com o que você ora, porque você pode estar vivendo uma vida maneira, porque Deus está atendendo o que você pediu. Pedi nada disso, Senhor. Hoje eu vejo pessoas orando e pedindo coisas que me deixam meio preocupados. Se elas alcançarem, você vê que Elias está atravessando tudo isso, para quê? Porque ele pediu, é reflexo do que ele fez. Pastor, isso é castigo? Não, é responsabilização, é só isso. Você é responsável. Capítulo 18, verso 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor disse a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre Israel. Eu gosto disso. Elias disse assim: só vai chover segundo a minha... Quem foi que deu a palavra dizendo que vai chover? O Senhor. Você note que ele está debaixo daquela situação e não orou. Deus olhou e disse: meu irmão, quem assume aqui sou eu sou o responsável. Deus diz a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Vai lá, vai encontrar com ele, vai ter um encontro. Deus está mostrando algo preciosíssimo aqui. Ele está no controle de todas as coisas. O que Deus tem tentado o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, é nos ensinar para corrigirmos a nossa rota e mudarmos. Não é parar de orar, não é isso. Eu sei que hoje eu estou envolvido num montão de coisas que eu não deveria estar, que me trazem preocupação, que me trazem sofrimento. Eu também faço isso. Preciso ficar orando para corrigir coisas que eu criei e que eu tenho que me tornar responsável. Quando nós olhamos para essa situação, e isso eu digo para quê? Pastor, mas não é isso, eu estou doente. Pastor, não é isso, Não, presta atenção. O que eu estou te dando é primeiro uma informação para que você, através de uma oração de súplica, através de uma oração onde você vai precisar acessar os céus para corrigir seus problemas. A minha preocupação é se hoje você não está criando problemas para ter que ficar fazendo esse tipo de oração o tempo inteiro. Você vai continuar orando, mas 70%, 80% de suas orações serão canalizadas para acionar os céus no que diz respeito ao agradecimento da glória, do poder, certo? Das bênçãos que ele tem dado. E não para correção. Correção você precisa para agora. Por isso que eu estou antecipando. Então, por favor, todos nós, porque senão não tem vida, gente. Senão, porque olha, me permita fazer uma colocação e não crítica. Eu não sei se você já notou. Às vezes você vai em lugares onde pessoas têm dons extraordinários. São pessoas piedosas, crentes, íntimas com Deus, passando tanta necessidade. Você já notou isso? Já deu para você notar que, primeiro,
dinheiro. Oração não traz dinheiro. Já deu para você notar que a oração por si só, ela não traz ou não faz o casamento ficar melhor? Porque casamento não fica melhor. O que fica melhor são pessoas. E quando pessoas ficam melhores, os relacionamentos melhoram. É assim que funciona. A melhora toda está em nós, e não nas coisas e nos lugares. A bênção está em nós. Por que é que Abraão, o patriarca, pode dizer para seu sobrinho Ló: escolhe para onde você quer ir, cara? Aí ele disse: ó, se eu posso escolher, eu quero ir para as Campinas do Jordão. Ele falou: então vá, mas o senhor vai para aquele lado seco. Eu vou para o lado de lá seco, mas a bênção não está lá, a bênção está aqui. E quando eu chegar lá, aquele ambiente tem que me fazer prosperar. Deus está em nós. Então é importante que nós venhamos entender isso. Hoje você tem um montão de problema para resolver? Tem. Então o que você faz para resolvê-lo? Torne-se responsável. Acione os céus para resolver seus problemas atuais, mas não seja agente de problemas futuros, que não faz sentido. Você imagine 24 anciãos dizendo o quê? Dizendo o quê? Então lá no céu a turma está falando, sim ou não? Mas está falando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 glorificando. Santo, santo, santo. Que tal a gente fazer oração só assim? Santo, 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 Deus é bom, misericordioso, extraordinário. Muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço. Ué, mas você não pede? Eu falei: não peço não. Não estou precisando de nada. Eu estou querendo um montão de coisa, mas precisando mesmo, não estou precisando de nada. Pastor, é um tipo de oração só? Não, gente, a oração da petição, ela tem que acontecer, ela tem. A minha preocupação é só a quantidade do tempo que a gente gasta pedindo e o que a gente gasta glorificando e agradecendo. É só isso. Mas eu sei que quando eu falo isso, a mente: ué, pastor, e quem é que vai pedir por mim? Se eu não vou pedir, quem é que pede? Você não precisa pedir. Sua vida é assertiva, sua postura, os céus estão a seu favor. É isso que eu quero que você entenda, sabe? É dessa forma que a gente precisa se posicionar. Por quê? Porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer: caramba, mas que casamento é esse? Mas que ambiente é esse? Esqueça as coisas, gente. Esqueça o luxo, a suntuosidade. Esqueça essa história. Ontem eu estava almoçando na minha casa. Sabe o que tinha na minha mesa? Batata frita, banana frita, feijão, um pedacinho de carne, arroz e uma salada de tomate com alho, que eu amo. Eu peguei o arroz, botei e joguei a salada, misturei. Cada garfada me fazia lembrar de quando eu morava com meu pai no canto do Giló, lá no cantinho, numa casa que não tinha banheiro, não tinha luz, lá onde tinha o chuchu. Lembra da minha história com o chuchu? Vem de lá, beira do rio. Não tinha uma benção. Eu dava tudo que eu tenho para naquele dia que eu estava comendo aquilo, olhar meu pai sentado numa casa que não tinha nada. A gente tomava banho do lado de fora naquele latão de 200. E eu era tão feliz naquele ambiente, que não são coisas, gente. É a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Hoje eu posso dizer para você, mais de 90% dos problemas que eu tento ajudar a resolver são dos outros. E não tem a ver com grana, gente. Tem a ver com postura, posicionamento, dizer sim para a pessoa certa, não para a pessoa errada, sabe? Tomar postura de cuidar da mulher da melhor maneira que se pode, de cuidar dos filhos da melhor maneira que se pode, sabe? Isso faz com que a minha oração seja muito mais tempo agradecendo. Enquanto Deus te dá algo para te potencializar, entenda, o diabo vai precisar criar alguma coisa para neutralizar a sua força. Esse é o propósito. Pegue o que Deus te deu e trabalhe potencializando, mas não deixe aquilo que não é seu ponto forte te reprovar. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero usar 2 textos para fazer uma reflexão com vocês. João capítulo 1, verso de número 3. E depois nós vamos ler Colossenses 1,16. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ok? Agora vamos lá, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Verso seguinte: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me nesta hora
com teu poder, por tua graça, por tua misericórdia e cuidado para com a igreja que te pertence. Que todo ambiente de distração e tudo aquilo que possa roubar agora a atenção que deve ser canalizada para a tua palavra, seja repreendido neste lugar. E em nome de Jesus, fala conosco aqui, com aqueles que estão conosco na internet, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus nos deu para que possamos utilizar durante a nossa caminhada aqui na terra. É importante nós entendermos esses dois textos, porque ele mostra primeiro a grandeza e a soberania de Cristo. Enquanto João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são criadas nele, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, ou seja, ele subsiste todas as coisas. Ainda em Colossenses vai dizer que ele é o primogênito dos mortos, enquanto nós achamos que o primeiro a morrer foi Abel. A Bíblia está dizendo, e já diz isso na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, nós vemos a Bíblia dizer que Jesus Cristo é o primogênito, já havia sido determinado que ele morreria. E por que isso? E por que eu quero passar isso para os irmãos? Para que possamos ter um entendimento de que tudo que temos e o que podemos fazer está totalmente ligado a ele. Até mesmo aquelas pessoas que vão realizar coisas e conquistar coisas e aparentemente elas não estão numa igreja, não fazem parte do corpo de Cristo. Até mesmo essas pessoas, para realizarem tudo o que realizam, inevitavelmente só o fazem porque Jesus consentiu. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso e nós precisamos entender isso. Então a pergunta, aliás, o tema que eu dei a essa mensagem é: ele me deu. Para eu viver, eu recebi de Deus algumas coisas, e algumas, na verdade, às vezes numa escala muito maior do que outra. Nós recebemos muitas virtudes para desempenharmos nossa vida aqui na terra, e precisamos dessas virtudes. Por quê? Porque no mundo espiritual nós enfrentamos o tempo inteiro a oposição. O reino das trevas, o tempo inteiro, ele se opõe a nós, ele se opõe à vontade de Deus para a nossa vida. Ele se opõe aos princípios de Deus para este mundo. Algumas coisas, é verdade, nós utilizamos muitas vezes depois de um tempo involuntariamente. Fazemos muitas vezes sem sentir. Será que todas as vezes que uma mangueira, por exemplo, como agora nós estamos na época da manga, já fazem 2 meses ou talvez mais um pouquinho que as flores começaram a nascer, que o vento começou a soprar e derrubando e removendo muitas vezes grande parte dessas flores, que se todas elas permanecessem na árvore, provavelmente a árvore não conseguiria se desenvolver para fazer com que todas elas crescessem. Então a oposição remove dela muitas das suas flores que não vão se tornar frutos nunca. Mas depois que uma árvore recebeu de Deus a autorização para frutificar, inevitavelmente basta chegar o tempo que ela frutifica. Talvez você tenha muita dificuldade, você talvez que não saiba dirigir, mas se tem uma coisa que certamente vai atrapalhar um motorista, é ele tentar entender o que ele está fazendo durante o processo da direção. Se ele prestar atenção que ele está apertando a embreagem, o freio, o acelerador, mexendo no volante, mexendo no câmbio de marcha, olhando para os retrovisores, certamente ele vai bater. Porque depois que você aprende, é um processo involuntário. Você faz sem notar. Muitas coisas na nossa vida nós recebemos de Deus e aplicamos corriqueiramente na nossa vida sem observarmos. Mas quando chega determinadas situações, inevitavelmente é crucial nós entendermos que Ele nos deu algumas coisas que se destacam em nós e que muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer. Nessa trama da vida em que vivemos, nós vamos receber de Deus qualidades que vão nos destacar de outras pessoas. E isso para mim é algo tão importante, né? Quando eu pergunto, Ele me deu, eu fiz 4 perguntas aqui. Primeiro, Ele quem? Quem foi que me deu? Eu confesso a vocês
que eu só descobri o dom da pregação, o dom do humor, a capacidade de fazer humor em 1992. O dom de falar, um humor que aflorou na minha vida de uma forma muito intensa e é o meu potencial. Hoje eu sobrevivo de duas coisas, do humor e da palavra de Deus. É assim. E quem me deu? Quem me deu foi Deus. E eu preciso entender que aquilo que Deus te dá nem sempre agrada a todo mundo. E deixa eu te dar uma dica. Não fique muito preocupado com o que pessoas vão falar, desde que você saiba quem você é. As pessoas podem ter uma visão equivocada a seu respeito. Quem não pode ter é você. As pessoas podem achar que você é doido, que você é grosso, que você é irresponsável, que você é isso, que você não é homem, que você não é mulher, que você... A visão que elas têm a seu respeito, ela não é tão importante quanto a sua. O grande problema é que se você não se conhecer, se você não souber quem você é, a opinião dos outros pode formatar em você o que elas pensam que vocês são. Isso é muito sério. Mas quando você se afirma de uma forma poderosa, inevitavelmente as pessoas começam a reconhecer você pela maneira que você reconhece. Eu sempre brinco aqui, não é de hoje que a gente ouve dizer que João é o discípulo a quem Jesus mais amava. Quem já escutou isso, levante a mão. Pois é, mas quem disse isso foi ele. Foi João que escreveu que ele era o discípulo que Jesus mais amava. E como João se via como mais amado, e ele tinha tanta certeza disso, nós o vemos como ele se via. Porque quando você tem certeza de quem você é, inevitavelmente você não vai mudar por causa da posição dos outros. Você sabe o que Deus fez por você, como ele te fez, e isso é importantíssimo. Porque é que muitas pessoas mudam o tempo inteiro querendo ser o que outros pensam que elas são, porque elas sempre estão querendo a aprovação dos outros. Então você precisa entender uma coisa: quem foi que te deu? E já eu vou te mostrar. Ele quem? Foi Deus. Esse é o primeiro passo. E ele te deu o quê? Ih, pastor, aí tá ruim. O que ele me deu? Eu vou te mostrar isso mais à frente. Você precisa saber também por que é que ele te deu. Foi Deus que te deu? Sim. O que ele te deu? Não sei. Tem gente que já sabe o que recebeu, mas não sabe para quê. E pior, tem gente que sabe que foi Deus que deu, sabe o que ele deu, sabe por que ele deu, mas não está usando. Então eu quero te mostrar isso em pessoas. Seria muito legal se todos nós fôssemos plenos, tivéssemos a plenitude, mas não vai rolar. Você vai ter que aprender a viver de uma forma extraordinária com aquilo que Deus te deu e que vai se destacar. Eu vou mostrar aqui a vocês, preste atenção. Quando nós ouvimos a palavra Sansão na Bíblia, Sansão, ok? Você lembra de quê? O que ele era? Forte. Então quando nós olhamos para ele, o que se destaca nesse camarada é sua força, que alguns dizem está no cabelo. Pastor, mas não cortou o cabelo dele, ele perdeu a força. É verdade, mas eu não vi texto dizendo que a força estava no cabelo. Eu até respeito. A gente imagina que estava no cabelo, porque quando cortou o cabelo, ele perdeu a força. Lembra? Foi ou não foi? Mas para mim, o que fez Sansão perder a força não foi a queda do cabelo, foi a ausência de Deus. Quando ele se levanta pela última vez, o texto é claro em dizer: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. O que indica que a força de Sansão não estava no cabelo, estava em Deus. E quando ele perde a presença de Deus na vida dele, ele fica fraco. É assim que funciona. Não era tão incomum, o voto do nazireu. Ou seja, estava assim de nazireu, se é que eu posso dizer dessa forma, com cabelo grande. Mas o único que tinha cabelo grande e força era o Sansão. Por quê? Porque Deus deu para ele força. E força física esse camarada tinha. Se destacou com ela. É verdade. Rompeu desafios, fez coisas extraordinárias com aquilo que tinha. E com o que tinha, ele tinha tudo para ser aprovado. É verdade. Só que quando eu olho para a vida desse camarada, ele é forte. Porque tem gente que é forte fisicamente. Mas para você vencer, você vai precisar de muito mais do que força física. Você tem que potencializar aquilo que você é forte, mas tem que ter cuidado com aquilo que você é fraco. Porque aquilo que você é fraco pode te reprovar em tudo. Sansão tinha tudo. Ninguém me convence, gente, que ele tinha que ficar cego. Será que era plano de Deus que Sansão morresse humilhado daquele jeito? Morresse com essa dúvida de pensamento? Porque para muita gente ele se suicidou. Eu só não encaro essa situação como suicídio porque ele não estava vendo. Então provavelmente ele poderia imaginar que derrubando tudo ele poderia estar fora daquele contexto. Mas quando eu olho a cegueira de Sansão, a força empregada num ambiente cujo qual ele não saía do lugar, nós olhamos para tudo isso e descobrimos que ele era um cara muito forte
e que poderia ter sido aprovado com sua força, e não que não seja, mas que não precisava ser desse jeito. O que eu quero te chamar a atenção é cuidado, porque sua virtude por si só, aquilo que te destaca, o que destaca? É sua força? Beleza. Mas quando nós vamos olhar para o próximo, quando nós falamos de Davi, por exemplo, se eu falasse para você, Davi, e fale uma coisa, ou a que mais chama atenção quando o nome Davi vem à sua mente, é o quê? Quando você pensa Davi, ele é uma pessoa o quê? Corajosa. Enquanto todo mundo está com medo, ele era forte igual Sansão, até porque se fosse tão forte, não precisava nem de tanta coragem. O cara era fortão, mas Davi era um corajoso que não tinha tanta, mas tinha muita coragem. Coragem para enfrentar urso, coragem para enfrentar leão, coragem para enfrentar gigante, coragem para não matar Saul. Ele era um cara extremamente corajoso. O que se destaca, o que Deus deu para Davi em excelência foi coragem. Ele não tinha tanta força e foi altamente vencedor apenas com coragem. Tem gente que é forte pra caramba, mas é covarde. Olha só, quando eu olho para a história desse camarada, eu vejo que o que se destaca nele é a coragem dele. É por isso que ele vai romper, que ele vai fazer, e ele tinha tudo para ser aprovado. Corajoso, matador de gigante, um cara extraordinário, mas ninguém vai me convencer que ele estava nos planos de Deus, dele se deitar com a Batseba, de ser humilhado do jeito que for, de ver seu filho se deitar com todas as esposas dele no meio de uma praça, de ver seu filho morrer, de ver um de seus filhos assassinar seu próprio irmão. Pensa numa história dramática, é a história de Davi, e não precisava ser desse jeito. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque presta atenção, eu vou te mostrar personagens que sequer tiveram um encontro um com o outro, pessoas que viveram em gerações diferentes, mas que nos mostram que eu posso potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu não posso me esquecer daquilo que eu sou fraco, para que não possa me reprovar. Porque nesse ambiente, quando eu vou colocar na balança, não, eu sou um camarada que venci muito aqui, mas eu sofri demais aqui. Nessa média de vida, provavelmente sua vida não vai ser boa. Eu vejo gente que tem tudo para vencer, mas ele tem deficiências em determinadas áreas que o impedem de vencer, o impedem de romper, o impedem de avançar. E pior, às vezes ele olha para todo o seu potencial, mas esquece de sua deficiência. Se canalizasse um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção para aquilo cujo qual ele é fraco, a história poderia ser outra. Tá assim de gente que tem tudo para ser feliz no casamento, mas uma droga de um comportamento, uma coisa aparentemente insignificante que a pessoa não quer mudar, pega todo o casamento e joga por terra. É assim que funciona. Deus nos deu aquilo que nos destaca, é verdade, seja a força de Sansão ou a coragem de Davi, mas eu olho e vejo que eles não foram plenos. E por não ter plenitude em ninguém, não é no Sansão e no Davi, é em ninguém. Se eu e você não prestarmos atenção, inevitavelmente nós vamos ter problemas. Você quer o terceiro? Vamos lá. Quando você fala de Salomão, você lembra de quê? Ele era forte como Sansão, corajoso como Davi, mas ele era sábio. Olha só, Deus deu para ele sabedoria, e ele vai ser um vencedor com sabedoria, utilizando aquilo que ele recebeu. Foi Deus que deu para ele, foi Deus que deu a Salomão a sabedoria, foi Deus que deu a Davi a coragem, foi Deus que deu a Sansão a força. E eu pergunto a você, por que é que Sansão não tem força, coragem e sabedoria? Por que é que Davi, além de coragem, não tem força e sabedoria? Porque ninguém recebe tudo. Você precisa potencializar aquilo que você é bom. Quando eu olho para Salomão, eu vejo a sabedoria de Salomão, que a Bíblia é clara que foi Deus que deu. Como a força de Sansão estava em Deus, como a coragem de Davi estava em Deus, a sabedoria de Salomão também está em Deus. Ele é sábio porque Deus é com ele, e ele tinha tudo para ser um vencedor sendo sábio, mas se casa com quem não deve, se enfia no ambiente de idolatria. Salomão faz diversas coisas que muitas vezes até contraria a própria sabedoria. Enquanto Deus te dá algo para te potencializar, entenda, o diabo vai precisar criar alguma coisa para neutralizar a sua força. Esse é o propósito. Preste atenção, quem tinha dado força para Sansão, quem tinha dado força para Sansão? Deus. Mas quem é
que vai trabalhar para tirar a força de Sansão? Satanás. E onde é que ele vai atacar? Onde Sansão é fraco. Porque é assim que funciona. Há uma batalha no mundo espiritual para que seja removido de você e de mim a virtude que Deus colocou para que nós possamos vencer. O grande problema, por isso que eu li Colossenses 1, coisas visíveis e invisíveis. Aquela que você vê, aqueles embates e aquelas crises que você é capaz de observar. Mas o mundo espiritual está aí, trabalhando para que você não ore, trabalhando para que você não estude, trabalhando para que você não tenha paciência, trabalhando para que você tenha medo, trabalhando para que você não viva o que Deus tem para você. É assim que funciona. E quem não aprende a militar, a lutar nesse ambiente, vai olhando para a vida e vai achando assim: caramba, para eu vencer o gigante, eu tenho que ter a força do Sansão. Não, Davi não precisou da força de Sansão para vencer o gigante. Para me vencer esse comportamento que me fez ter dificuldade de lidar com os meus relacionamentos amorosos, eu precisava da sabedoria de Salomão. Não, para ser um vencedor, você precisa potencializar aquilo que Deus te deu. É importante você entender isso. Pegue o que Deus te deu e trabalhe potencializando, mas não deixe aquilo que não é seu ponto forte te reprovar. Quando eu vejo a história de Salomão, eu vejo um cara muito sábio, é verdade, mas que se perdeu ao longo do caminho. Consertou sua rota? Consertou, porque a misericórdia. Todos os personagens que vocês vão ver. Cadê o Sansão? Olha, o Sansão tá cego, coitadinho, tá empurrando agora o moinho, caminhando em círculo, mas Deus era com ele e no final ele venceu. Só não precisava ser daquele jeito. Cadê o Davi, que foi humilhado, certo? Que viu suas esposas, seu filho, sua filha, que viveu tudo aquilo, a morte de quem amava, tá certo, mas disse para seu filho Salomão, na hora da morte: eu vou pelo caminho de todos os homens. Cadê Salomão? Mesmo depois da queda, acabou se restituindo, se reposicionando. Mas eu olho para Pedro, que não tinha força, coragem e nem sabedoria, mas Pedro tinha uma coisa extraordinária: ousadia. Quando você fala de Pedro, pensa num cara ousado. Nos momentos mais difíceis, certo? Ele se posicionava às vezes totalmente atrapalhado, na frente dos outros, tomando decisões aparentemente precipitadas, porque para Pedro ousadia era seu ponto forte. É verdade. Ele se posiciona, ele age de uma forma, onde Jesus diz que todos vão negá-lo, e Pedro diz: ainda que todos te neguem, ô Pedro, jamais. E o Pedro nega Jesus 3 vezes, e uma vez na pergunta de uma dona. Faltou coragem, força e sabedoria. Primeiro, para não ter dito aquilo, porque se Jesus falou que ele ia negar, o que Pedro tinha que falar? Sério? Pô, pior que eu pensei que eu nunca negaria, mas agora já sei que vou negar. O senhor falou que eu vou negar. No dia que ele pega aquela espadinha e corta a orelha do soldado, certo? Todo mundo vai morrer, pelo menos Pedro e Jesus, tomando decisões precipitadas com sua ousadia. O dia que ele vai para o Monte da Transfiguração, ele sabe o que ele falou? Junto com João: não dá para nós fazermos aqui e ficar por aqui mesmo? E Jesus deve ter falado: Pedro, e quem é que salva os outros? Para pensar, porque tem gente que é ousada, tem sabedoria, mas é ousado. Tem sabedoria e ousadia, mas não tem coragem. Está sempre faltando alguma coisa na gente. Você já notou? O que eu quero que você entenda é que pare de dar ibope para aquilo que você é fraco, entendeu? Pare de dar desculpas de que é isso que está te puxando para trás. Vença isso. Quando eu olho, eu vejo Abraão não é ousado como Pedro, não é sábio como Salomão, ele não tem coragem como Davi, ele não tem a força de Sansão, mas ele é obediente. Isso, e vive muitas coisas utilizando aquilo que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa, com certeza a maioria das pessoas não sabe. Pastor, Deus me deu tanta coisa. Não estou falando tanta coisa, quero saber aquilo que ele te deu, que é forte. A Bíblia diz o seguinte a respeito de João: João não fez nenhum sinal, mas tudo aquilo que ele falou era verdade. Preste atenção. De todos os homens que pisaram nesta terra, segundo a leitura de Jesus, o maior desses homens foi João. Para Jesus, João foi maior que Davi. Para Jesus, João foi maior que Moisés. Olha bem, a Moisés Deus entregou seu povo, João foi maior. A Davi Deus entregou seu reino, João foi maior. Aos profetas, Deus entregou sua palavra, João era maior. Mas o que João tinha, pastor? Força, coragem, sabedoria, ousadia ou obediência? Nenhuma delas. Pelo menos em destaque. O que ele tinha era verdade. Verdade.
verdade. Algo que é tão poderoso, seja verdadeiro. Porque quando você trabalha com a verdade, escute só, Sansão se aproximou daquilo que não devia e não contou para seus pais. Mentira. Davi, quando errou, escondeu. E um ambiente de mentira se estabeleceu. Nós olhamos a história de Salomão, de Pedro e de Abraão. Muitas vezes não vemos a mentira de forma explícita, mas sempre ali, no meio das entrelinhas, nós vemos esse ambiente obscuro, onde ela se estabelece, às vezes não de forma direta, mas escondendo algo que se sente, ocultando alguma coisa que empodera Satanás. Que hoje nós possamos sair daqui, primeiro, buscando entender o que eu sou forte, o que Deus me deu, que eu posso romper com isso. E eu vou desenvolver então, eu vou trabalhar, eu vou potencializar aquilo que eu sou forte. Mas eu vou ter o cuidado de não deixar minhas fraquezas me corromperem, me minarem, me destruírem.